Então, livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Oremos. Dá-nos, Senhor, na manhã desse dia a graça de ouvirmos Cristo falando em nosso meio. Que o Teu Espírito possa iluminar a cada mente e coração aqui presentes. E que nós possamos, de fato, receber transformação do alto. Tem misericórdia de nós, te imploramos, Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vocês já tiveram uma grande decepção na sua vida? Vocês sabiam, isso talvez qualquer post bonitinho de Instagram pode te dizer isso, que na verdade a frustração ela está diretamente relacionada à sua expectativa? Já fizeram algum tipo de trabalho que você se dedicou, se empenhou e não saiu daquele jeito? De repente alguém aqui já investiu grande tempo e recurso em construir uma casa, e depois que se mudou para aquela casa, rapidamente os defeitos e os vícios da construção foram ficando tão nítidos que, ao invés de alegria, grande frustração. Quando eu era criança, nós tínhamos uma Caravan Commodore. Era um carro muito chique na época. Meu pai foi na melhor concessionária da cidade e ele tinha feito um consórcio por 4 ou 5 anos. E eu ia todas as reuniões com ele, esperando aquele prêmio. E um dia nós fomos premiados. Ninguém é premiado por aquilo que paga, mas fomos premiados. Recebemos a carta, então fomos à concessionária ali da Chevrolet e papai comprou uma Caravan Commodore. Como o prêmio não era tão bom assim, a gente ainda não pôs o vidro elétrico, nem o câmbio automático, porque aí já não era coisa para pastor presbiteriano. Bom, passaram-se 1 ano, 2 anos, e o nosso carro, aquele espetáculo de carro, né? A criançada da igreja ia toda no porta-mala para onde fosse. Cabiam, na minha mente infantil, com certeza umas 30 pessoas naquele carro. E uma noite entraram no nosso prédio, arrombaram o portão e roubaram o carro. 2 dias depois, o carro foi achado. E sobrou só a carcaça do carro. E nós ficamos assim, sem saber o que fazer. Não tínhamos, obviamente, dinheiro para ir comprando do step ao motor do carro. Mas a nossa igreja foi muito generosa.
E os irmãos levantaram uma oferta e falaram: pastor, coisas dos anos 80, né? Pastor, vai lá na concessionária e monta seu carro de novo. Ao invés de comprar um carro zero, a gente ia de lá e comprava o motor de novo, comprava a roda de novo, o câmbio. E aí um dos irmãos disse: olha, a concessionária é tal, da Chevrolet, o dono é meu amigo e ele vai fazer um preço especial, o senhor só deixa a carcaça lá e nós vamos pagar tudo. Nisso entra aquele irmão mais chegado do que não sei quem, e muito inteligente, muito esperto, falou assim: não, pastor, vamos fazer melhor. O meu primo, lá no bairro, no Caixa Prego, ele tem uma oficina, mas ele não tem concessionária que faça melhor do que ele. Meu pai sempre foi muito assim, incrédulo, sempre aquele coração aberto, e deu na mão desse irmão para levar para o primo dele. O nosso carro nunca mais voltou. O que voltou era qualquer coisa menos um carro. E ele disse, meu pai virou e falou assim: mas cadê os bancos? Eu falei: não, esses bancos eram de um Monza maravilhoso, muito mais bonito. Mas meu carro era 5 marchas. Não, mas o câmbio 4 marchas, diz ele que é mais econômico. E ele foi dizendo: o nosso carro assim, aquela carroça velha, aquele nosso sonho. E passaram-se alguns anos, meu pai rapidamente vendeu para qualquer ferro velho, qualquer lugar, para poder comprar um carro novo de novo. Você já passou por esse tipo de experiência? Olha o que está acontecendo aqui no texto de Ageu. Nós vimos então que Ageu é um profeta do Senhor, enviado cerca de 20 anos depois de que o povo recebeu a autorização de Ciro para voltar para Jerusalém e edificar a casa de Deus. Nós lemos esse texto na semana passada, que está em Esdras capítulo 1. Os primeiros versículos de Esdras dizem que Ciro faz um decreto dizendo que o Deus, o Senhor, Yahvé, lhe deu todos os reinos do mundo para enviar de volta o seu povo a Jerusalém e edificar a ele uma casa de adoração. E que isso era o cumprimento da profecia de Jeremias, que havia sido feita entre 70 a 90 anos antes do decreto de Ciro. Então a palavra de Deus sendo cumprida, o grande imperador daqueles dias mandando o povo todo de volta e dando a eles toda prata e ouro. Eles foram restituídos de todos os utensílios da casa de Deus, quilos e quilos de ouro, de prata e de bronze, mas que todos os estados, as províncias do reino de Ciro deveriam dar uma oferta especial para os judeus reconstruírem a casa de Deus. 18 a 20 anos se passaram e Ageu começa a profetizar. E a casa de Deus ainda estava em ruínas. Nada havia sido feito. E toda aquela riqueza que eles ganharam nos dias de Ciro se perdeu. Agora Ageu está profetizando. Há um outro profeta que profetiza paralelamente com ele, é Zacarias. Então é muito interessante você, quando chegar em casa, ler Zacarias também. Vai ler Zacarias essa semana para entender melhor o que Ageu está fazendo. Ageu profetiza e 20 dias depois, certamente 24 dias exatamente, o povo ouve a profecia de Deus, a palavra de Deus, a exortação dura de Deus, que nós falamos no domingo passado, que não chamou nem o povo de meu povo, ele chamou este povo, num tom bem duro e pejorativo, e o povo então se arrepende e começa a trabalhar sobre a liderança do governador Zorobabel, que é da linhagem direta de Davi, e sobre a liderança de Josué, o sumo sacerdote, da linhagem direta de Arão. Então nós temos essas figuras históricas e fundamentais para a aliança do povo de Deus e de Deus com o seu povo. E eles começam a trabalhar. 24 dias de pregação eles começam a trabalhar, o que já é uma maravilha, né? Às vezes a gente prega numa cidade ou para um povo, para uma igreja local, 10 anos é aquela igreja que começa a trabalhar. 24 dias, e o Senhor derramou o seu Espírito sobre eles, e eles começam a trabalhar. Isso que está no contexto direto, que é o capítulo 1. Passado-se agora um mês, eles estão trabalhando.
e a frustração lhes vem. Abram comigo ali novamente no texto de Esdras. Esdras e Neemias são fundamentais para a compreensão desses dois textos. No capítulo de número 3. A partir do versículo de número 10. Aqui nós temos do versículo 8 a 10 o contexto. Vamos do versículo 8, é melhor para vocês, para a igreja entender. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, ou seja, no segundo ano que Ciro lhes mandou para lá, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, olha ele de novo, e Jeshua, que é Josué, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jeshua, com os seus filhos e irmãos, Cadmiel, seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria e as vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Volte comigo agora lá para Ageu. 20 anos depois da cena que nós lemos em Esdras capítulo 3, eles voltam a trabalhar no mesmo ponto, os alicerces da casa de Deus. E a pergunta agora que eles fazem é, novamente, 20 anos passados, e não é o suficiente. Se haviam alguns idosos ali, 20 anos atrás, ainda muitos deles vivos, estavam dizendo, nada se compara com aquilo que nós tínhamos antes. E como já havia sido dito, que era a fala deles, o tipo de conversa preguiçosa, hipócrita que nós falamos no domingo passado, que eles diziam, olha, não chegou ainda o tempo para que Deus faça uma grande obra e construa aqui o seu templo. Não temos recursos suficientes, vamos ao monte pegar madeira, e a madeira não é suficiente. Então, eles ouvem a palavra de Deus, começam a trabalhar, o Espírito Santo renova o coração deles. Um mês depois, eles já estão frustrados novamente, preocupados. Eles ficam olhando para aquilo que estão fazendo e vão dizendo, não vai dar. Essa não é a caravana que nós tínhamos antes do problema, antes dos babilônios passarem aqui e destruírem tudo. Não é isso. Só pelo alicerce dá para ver. Não vai ser igual. Não vai ser o mesmo. A glória dessa casa não é a mesma. Nessa manhã, então, meus irmãos e irmãs, eu quero mostrar para você como o Senhor trata este problema. Quando o Senhor mostra a fraqueza das nossas mãos e exalta a glória do seu Filho. É muito importante entendermos isso nessa manhã, que aqui em Ageu, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9, nós vamos ver exatamente como Deus está tratando, mostrando que de fato o seu povo é fraco,
mas que a glória da casa de Deus não pertence aos servos que a constroem, nem mesmo à casa. A glória da casa de Deus pertence a Deus. Então vejamos, eu já disse então que é um problema. Eles estão dizendo no versículo de número 3, repetindo o dilema de Esdras capítulo 3, aqui no versículo 3 do capítulo 2 de Ageu, 20 anos depois. Eles estão repetindo o dilema e estão dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela nada aos vossos olhos? O problema está lá. Mas isso é bom. Isso é bom. Vocês precisam prestar atenção. E como eu gosto de citar aqui, né? O nosso querido tio Elias, que é o tio da Juju, ele gosta de falar: nós precisamos ler e saborear o texto, lendo em câmera lenta. Percebam que agora ele está se dirigindo, Deus, através do seu profeta, ao povo, ao meu povo. Os termos são diferentes do capítulo 1, quando ele chamava de este povo. Houve um restabelecimento de relacionamento pactual aqui. O Senhor agora está abençoando esse povo. Mas Ele mesmo está dizendo: vocês ainda no seu coração. Ele não está dizendo que essa é uma fala contínua, mas o Senhor na verdade está revelando aquilo que está no coração. Ou seja, quem viu, olha e pensa, não é a mesma coisa. E o termo é: isso não é nada, nada perante a glória do primeiro templo. Mas meus irmãos, vejam que por mais que a aparência seja negativa, a providência é positiva. Porque uma das primeiras coisas que nós precisamos ter e enxergar com clareza, à medida que o Senhor chama o seu povo a edificar a sua casa, é que de fato, qualquer um que foi chamado para a edificação da casa de Deus, diante de Deus, e da glória de Deus, e da glória da casa de Deus, esse indivíduo, este servo, e mesmo este povo, não são nada. Tudo aquilo que o povo diligentemente fizer, por mais que faça com toda a boa fé, com todo o coração, todas essas obras são nada. Isso é importante, porque Deus não está agora falando pejorativamente com o povo. Nós precisamos perceber a mudança de tom. No capítulo 1, Deus está exortando com dureza. No capítulo 2, Ele está agora consolando, incentivando, e está dizendo: vocês olham para essas coisas e no seu coração está claro, não é nada. Vocês estão fazendo esse trabalho, vocês estão sendo obedientes, mas mesmo assim, o coração de vocês ainda está inquieto. E a grande preocupação dessas pessoas é quanto à glória da casa. Meus irmãos, esse termo, a glória da casa de Deus, nos renderia tranquilamente aqui uns 3 anos de exposição só nesse termo. O que eles estão falando? Qual é a preocupação? Uma preocupação teológica muito forte aqui. Porque nos dias do exílio, Ezequiel era o profeta do Senhor. Quando o povo foi exilado para a Babilônia, entre Jeremias e Daniel havia um contemporâneo que estava em Jerusalém, na Jerusalém já destruída, e o Senhor profetizava através de Ezequiel. E a mais importante profecia do livro de Ezequiel é a destruição do templo e a visão de Ezequiel que Deus se retira do templo. A glória de Deus é retirada do templo. A presença do Deus, Senhor dos Exércitos, é extirpada, se ausenta do meio do povo. E nós falamos, meus irmãos, já em outros domingos, a respeito disso. Como é fundamental. Não há nada mais fundamental para a teologia de todas as Escrituras que a presença do Senhor é contínua no meio do seu povo. Vejam, Gênesis capítulo 1, o Senhor cria tudo, manifesta a sua presença, se revela. Gênesis capítulo de número 2, o Senhor se apresenta na viração do dia, todos os dias,
presencialmente se revelando a Adão e Eva. Gênesis capítulo de número 3, homem e mulher desobedecem e são expulsos do paraíso. São expulsos do quê? Da presença de Deus. Deus vai então, fala com Noé, e o que ele faz? Ele quer tirar o mundo da sua vista, e Noé achou graça perante os olhos do Senhor. Deus chama Abraão, tira Abraão do seu povo, da sua parentela, e leva para a terra que ele escolheu, e Abraão se torna aquele símbolo, o mediador do pacto de Deus com a humanidade. A história da redenção é repleta dessa figura clara e evidente. Quando Deus pune o povo que está ali ao pé do monte e adorou o bezerro de ouro, Deus vai conversar com Moisés agora e vai dizer para ele: Moisés, eu te darei a terra, eu te darei a vitória, eu te darei as riquezas, mas eu não vou. E o que Moisés responde ao Senhor? Se o Senhor não for, nós não saímos daqui. Não há nada para um povo. O povo de Deus não precisa de terra. O povo de Deus não precisa de templo. O povo de Deus não precisa de riqueza, não precisa de exército, não precisa de nada. O povo de Deus só precisa de uma coisa: de Deus. A presença de Deus, a glória de Deus. E essa palavra, ela é uma palavra muito difícil de se explicar. Então papai, sempre muito sábio, encontrava palavras e formas de tentar explicar aos seus filhos curiosos. E eram 4 muito curiosos. Ele pregava e falava um monte de coisa, e a gente não entendia nada. Então no carro, eram várias perguntas. E a pergunta que eu fiz uma vez para papai, o que significa glória? E papai disse assim: é Deus completo. Eu disse: papai, o que é Deus completo? Glória é a manifestação graciosa de Deus, de tudo aquilo que Ele é. Então você se lembra então de Isaías capítulo 6, quando no ano da morte de rei Uzias, Isaías diz que viu o Senhor assentado, mas ele não vê Deus, ele vê a glória de Deus. Uma manifestação plena de todos os atributos de Deus. E o que ele faz? Ele fica desesperado, ele cai em terra e fala: eu vou morrer, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Glória é a manifestação de Deus. Este povo não precisa de Canaã, de Jerusalém, de templo, de muro, de Davi, de ninguém. Este povo precisa de Deus. Mas como todo e qualquer ser humano, os judeus dos dias de Ageu, que são tão pecadores quanto eu e você, não olhe para a história e se veja melhor, né? Como foram tolos se tivessem lido os livros de teologia que li, se tivessem a Bíblia comentada de Genebra. Não, nós somos iguais, nós somos iguaizinhos. O povo, então, automaticamente pecador, ele se perde com um coração idólatra, transformando o símbolo naquilo que simboliza. Ou seja, eles olham para o templo e acham que o templo é a glória de Deus. Se você conversasse teologicamente, então, com uma pessoa, ele vai dizer: não, concordo, a glória de Deus é de Deus, o templo não é a glória de Deus. Ele te daria todas as respostas do catecismo de Jerusalém dos dias de Ageu. Mas ele mesmo assim, o seu coração está preso àquilo. Se eu tiver o templo, eu tenho Deus. Se eu tiver o templo, eu tenho Deus. E Deus está dizendo: sim, as obras das vossas mãos não são nada. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos e irmãs, é que o Senhor, ao chamar o seu povo por toda a história da humanidade, como nos chama nessa manhã, a primeira coisa que Ele precisa fazer nas nossas vidas, e não meramente indivíduos, eu sempre digo aqui, eu sempre vou repetir isso aqui até vocês cansarem, aí eu paro um pouquinho e depois eu volto a falar de novo, que é: eu não falo para nenhum indivíduo nessa manhã. Deus não fala com indivíduos, Deus trata com o povo. Deus faz aliança com o povo. Então, se você é um crente no Senhor Jesus, não tem nada a ver com o seu coração diante de Deus, tem a ver com a sua aliança com Deus e com o povo de Deus.
Deus tratando com o povo, Ele vai dizer para ele assim: não importa quem vocês sejam, não importa que vocês sejam povo de Deus, as obras das suas mãos não são nada. Isso é fundamental, meus irmãos, porque essa é a primeira mensagem que a palavra de Deus traz para os nossos dias. Ao conhecermos e lermos a história dos dias de Ageu e do povo da reconstrução do templo, nós precisamos entender que nós somos a igreja de Cristo, o povo de Deus hoje. E nós somos chamados a continuar a obra da edificação da casa de Deus. E todas as nossas melhores e mais dedicadas obras para isso são insuficientes. Você pode dar o melhor. Veja, fisicamente falando, nós poderíamos ter nessa manhã um grupo de 1000 pessoas. E poderíamos ser uma instituição particular, uma igreja local, riquíssima. E comprar o melhor terreno, com a melhor vista dessa cidade. E edificar um prédio de fazer inveja a Notre Dame. E mesmo assim, não satisfaria o nosso coração. Veja, o coração do povo está insatisfeito. Não meramente as suas obras são insuficientes, mas isso traz insatisfação, incômodo, medo, receio, frustração ao coração do povo. Nós poderíamos ter a mais bela catedral do planeta. Em 1998, eu fui aos Estados Unidos e fui a um local chamado a Catedral de Cristal. Provavelmente a mais rica e mais suntuosa igreja evangélica dos Estados Unidos naquele momento. O programa de televisão que era filmado e transmitido ao vivo para mais de 100 países e para todas as cidades, eles transmitiam ao vivo em 98. Fazer isso pelo YouTube hoje em dia já é difícil. Imagina você fazer em 1998. Eles tinham um canal de televisão que dominava os Estados Unidos, o maior canal de televisão evangélico dos Estados Unidos e do Canadá. Hoje, essa igreja após passar mais de 10 anos em falência. Aquela catedral de cristal foi toda reformada, porque foi vendida para a igreja católica romana. E hoje é um santuário romano. Nenhuma obra das nossas mãos é suficiente. Mas a segunda coisa que nós precisamos entender é que o Senhor responde. E à medida que o povo está frustrado, e o seu semblante caído, e o coração cheio de questões, Deus responde a este povo dizendo, versículo de número 4, ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, preste bem atenção, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Agora, nos próximos 2 pontos, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que o Senhor vai trabalhar uma realidade e uma promessa, mas que, biblicamente falando, principalmente na linguagem profética, nesse gênero literário bíblico, você precisa sempre ter a cabeça aberta para entender que tudo aquilo que Deus fala profeticamente, Ele pode falar no passado, no presente ou no futuro. Para Deus e para qualquer profeta que conhece Deus, é como se fosse uma realidade imediata. E a primeira coisa que Deus fala é muito presente. Ele diz, trabalhai, porque eu sou convosco. É muito legal ver essa expressão, ser forte. É exatamente a mesma expressão de encorajamento que o Deus da aliança, deu a Josué, quando ele, liderando o povo, após a morte de Moisés, entrou e conquistou a terra. Veja, a palavra de Deus, a presença de Deus, a força de Deus, a vontade de Deus para sair do Egito, para caminhar no deserto, para entrar na terra, para edificar uma casa, e foram destruídos, foram espalhados, agora retornaram e vão edificar a casa do Senhor. A palavra de Deus para o trabalho a Deus, para a obediência de Deus é sempre essa, ser forte. E por que ser forte se eu sou fraco?
porque eu sou convosco. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro naquele texto clássico da carta aos Coríntios, quando ele diz o seguinte: quando eu sou forte, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O apóstolo Paulo está falando que na verdade ele tem um problema, e os teólogos discutem sobre isso. Qual é o problema, né? O espinho na carne. E ele ora ao Senhor, ele fala assim: Senhor, há algo em minha vida. Alguns vão dizer que é físico, que é saúde, que é isso, que é aquilo, que são as perseguições. Eu não vou entrar nesse ponto, mas Senhor, há algo na minha vida que, se o Senhor retirar, eu lhe servirei muito melhor. E Paulo está falando isso de coração aberto, rasgando o coração do Senhor. E ele diz que por 3 vezes ele orou ao Senhor: Senhor, se o Senhor me livrar deste problema específico, que ele o chama de espinho na carne, eu serei muito mais útil ao Senhor. E a resposta do Senhor a Paulo é de humilhação. A minha graça te basta. E aí o apóstolo Paulo diz: porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor não vai lhe livrar de problemas que aparentemente te fazem muito melhor. Coisa simples. Senhor, se eu não tivesse que trabalhar tanto, eu iria muito mais às reuniões de oração. Eu não quero entrar muito no jeitão que eu sou, né? Porque eu vou começar a apertar uma campainha, hipocrisia, mentira, falsidade. Nós temos orado constantemente aqui pelos nossos irmãos Arilson e Magda. Nós queremos muito que o Arilson seja transferido de volta, de esperança para cá, né? Mas há um tempo atrás eu conversei com o Arilson, não foi, Arilson? Eu falei assim: quem sabe não é o tempo da gente abrir uma congregação em esperança? Porque a gente fica com esse pensamento, né? Se acontecer isso, vai ser muito melhor. Recentemente eu tinha esse desejo: Senhor, pode ter certeza que se o Senhor me mandar com toda a minha família, em segurança, em paz, para Portugal, ali eu vou pastorear uma igreja. Mas aqui em João Pessoa não. O Senhor vai nos humilhando e nos fazendo entender que a única forma de sermos fortes e de fazermos o trabalho é estando ali presente. Mas sabe o que ele diz para o povo que ele chama para edificar a sua casa? Que ele é presente. Eu sou convosco. Eu sou convosco. É fundamental isso, meus irmãos, para que um povo fraco entenda como vai trabalhar, para que nós nessa manhã entendamos como este ponto de pregação, pela misericórdia de Deus, pode se tornar uma igreja. Não tem nada a ver com o quanto você vai se dedicar, não tem nada a ver com quais são as ofertas que nós vamos levantar, não tem nada a ver com a alegria que nós já tivemos nessa manhã, de que vocês saíram de cantar a capela com o seu pastor para ter um teclado nos acompanhando, né? E eu já falei para Léo, falei assim: Léo, o meu sonho é que a gente adquira um órgão litúrgico, né, Léo? Falei: Léo, olha, nós vamos chegar longe. Tem nada a ver. Não importa. O Senhor está dizendo: vocês são fracos mesmo, mas a força de vocês sou eu. Nós, obviamente, amamos este local, estamos felizes nessa manhã, felizes com cada família que se aproxima desse projeto, mas nós só vamos chegar a algum lugar com a força que a presença de Deus nos dá. O Senhor não diz: ser forte, vai, e depois eu fico aqui te esperando. Ele diz: ser forte, trabalhe, eu sou convosco. Essa é a palavra de Deus para o seu povo por toda aliança. Não bastasse isso, meus irmãos e irmãs, para que nós pudéssemos quebrantar o nosso coração da idolatria e parar de transformar o símbolo naquilo que de fato ele significa. Não há mais templo de Jerusalém, não existem templos locais, as igrejas locais não têm poder nenhum, é tijolo sobre tijolo. Mas o Senhor enviou o seu Filho Jesus, que se encarnou
e se tornou de fato o Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. É Ele, o Jesus encarnado, o de duas naturezas, perfeito Deus, perfeito homem, que está à mão direita de Deus Pai e intercede em nosso favor. É no nome dEle que oramos, é no nome dEle que pregamos. Quando houver o tempo certo do Senhor e vamos ministrar os sacramentos a essa igreja, a ceia do Senhor, nós declaramos: Jesus está na frente da mesa, Jesus é o ministro da mesa, Jesus dá o pão a comer, dá o vinho a beber. Vejam, meus irmãos, ali nos dias de Ageu, nos dias do rei Dario, no 21º dia, ele está dizendo: ser forte, eu sou convosco. Mas prestem bem atenção, o Senhor Jesus Cristo deixou isso claro, e isso está registrado nos Evangelhos, no livro dos Atos dos Apóstolos, na Sagrada Palavra de Deus. Quando ele sobe ao céu, ele diz aos seus discípulos: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. O Filho de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, está conosco. Sejamos fortes. Sim, sim, como o apóstolo Paulo. Sejamos fracos, para que o poder de Cristo se revele na nossa fraqueza. Em último lugar, ele agora faz uma promessa, e talvez alguns já tenham ouvido falar isso, vocês vão se acostumando comigo, mas sabe uma das coisas que mais me irrita na Bíblia? Pastor, lá vem heresia. Você está dizendo que se irrita com alguma coisa? Sim, eu irrito com aquilo que não é Bíblia e está na Bíblia. Todos esses títulos em negrito não fazem parte do texto original. Algum editor da Sociedade Bíblica, em algum momento da história, resolveu interpretativamente escrever esses títulos. E olha, quando ele diz a glória do segundo templo, aqui, está aqui na minha versão, no capítulo 2 de Ageu. Está tudo errado. Pode apagar. Pode apagar. Liquid paper aí, gente. Pode passar. Porque ele, depois de dizer de algo presente e concreto, ele faz uma promessa futura. Só que ele não está fazendo promessa que tem a ver com este templo construído nos dias de Esdras e Neemias. Porque se nós entendermos e interpretarmos esse texto como as palavras que eu vou ler agora, sendo para aqueles dias, nós vamos dizer que Ageu como profeta é falso. Então que esse texto não é a palavra de Deus. Ou vamos dizer que a palavra de Deus não se cumpriu. Prestem bem atenção. Versículo de número 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória, o título em negrito está dizendo da segunda casa, mas o texto original está dizendo o quê? Desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Um pouquinho de história bíblica. Este templo construído aqui depois passou por diversas reformas e adições. Por séculos eles foram construindo partes adicionais. E nos dias então do rei Herodes, ele se tornou bem maior do que o de Salomão, mas nunca teve a mesma riqueza, a mesma prata, o mesmo ouro, as mesmas pedras. E este templo que começa a ser construído aqui, depois passa por várias adições e reformas, é exatamente o templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O que sobrou desse templo? Um muro, o qual é conhecido como Muro das Lamentações. Só sobrou um muro. E sabe o que tem em cima desse muro? A mesquita do Domo de Ouro. Os muçulmanos usam o território e o terreno que seria para o templo
para eles. Se nós lermos a história e falamos, não, foi isso que Deus fez, concluiu, e o segundo templo teve isso, é um engano. O segundo templo nunca teve as riquezas do primeiro templo, passou por diversas reformas e foi destruído no ano 70 de Cristo. Como é que eu posso dizer que a glória desse templo será maior, que ali ele dará paz, etc e tal, Agora, abram comigo no cumprimento dessa profecia, em Apocalipse capítulo 21. Vamos ler devagar. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, a última casa, o local de habitação. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará os olhos de toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos e aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias, os últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a igreja, que é o templo, que é o tabernáculo, que é a habitação do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam para leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto é de esmeralda, o quinto é de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo é de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Meu é o ouro, minha é a prata. Todas as coisas pertencem a Deus, e Ele mesmo edifica a sua casa. E não tem nada a ver com este templo dos dias de Esdras. É
É como se Ageu estivesse dizendo: construam um símbolo, mas descansem naquilo que ele aponta. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo ao plantar uma igreja nessa cidade é simplesmente continuar profetizando ao mundo que nos cerca aquilo que esta igreja aponta: a noiva do Cordeiro, o santuário altíssimo da Nova Jerusalém, as riquezas do mundo inteiro sendo usadas pelo próprio Deus, cada uma das 12 portas feitas de pérola, e cada uma feita de uma só pérola, pérolas gigantes, ouro sem fim, as pedras mais preciosas sendo usado como nós usamos hoje em dia, vergalhão, argamassa e tijolo, para fazer um fundamento. A terraplanagem do terreno da Nova Jerusalém é todo o ouro, toda a prata deste mundo. Deus criou essas coisas para Ele. E essa, meus irmãos, é a única certeza que nós devemos carregar como esperança, que Deus nos fortalece hoje, porque está no nosso meio hoje, e o que Ele há de fazer, há de ser feito de forma tão perfeita e completa, que nos será revelado somente na volta de Cristo Jesus. A profecia de Ageu se cumpriu e se cumprirá. Ageu fala de coisas para os seus dias, mas fala para coisas muito além dos nossos dias. Ageu está mostrando para a igreja de Cristo que nós somos chamados a trabalhar para o Senhor, mesmo tão frágeis como somos. E todo o nosso trabalho será medido pelo Senhor. Se palha, se bronze, se madeira, se ouro, todas essas coisas provadas pelo fogo. Meus irmãos e minhas irmãs, prestem bem atenção. O que o Senhor Deus nos diz nessa manhã é isso: que quando Ele chama um povo fraco para trabalhar para si, Ele continua dizendo que a glória não é deste povo, muito menos das obras das mãos deste povo. A glória é dEle. Eu amo estar participando deste trabalho de plantação de igreja. Que alegria, como eu disse semana passada, estar aqui nesse salão de hotel apainelado, com todos os recursos necessários. Nós temos um bom público nessa manhã, mas ainda muitas cadeiras vazias. E nesse salão ainda cabem, pelas contas aqui do pessoal do evento, 120 cadeiras. Então cabem pelo menos mais 50 cadeiras aqui nesse local. Vai ficar meio apertado, não? Que fique. Mas mesmo que cresça, mesmo que prospere, mesmo que o Senhor nos abençoe nos anos por vir, como uma grande igreja fiel a Cristo nessa cidade e no mundo em que vivemos, a glória sempre será dele. Olhe para o seu coração, meu irmão, minha irmã. Você, assim como eu, é fraco. Não tem nada que você possa oferecer das suas próprias mãos. Mas não desanime. Se forte. Porque o Senhor, com toda a sua força, é conosco. Não trabalhe por aquilo que você pode, mas consagre-se ao Senhor e fala assim: Senhor, faça o Senhor no nosso meio. Que o Senhor nos envergonhe. Que passados-se os anos, nós olhemos para trás e vejamos o que o Senhor nos deu e possamos dizer com alegria: não fizemos nada para que isso estivesse aqui, não conseguimos nada. Que os nossos planos, quando nossos e não de Deus, sejam eles todos frustrados, para que nós possamos continuamente, dia após dia, semana após semana, domingo após domingo, ter a plena convicção que a glória é dele.
E o que construímos, ou o que Ele está construindo através de nós, é tão maior do que podemos compreender, é tão mais poderoso, é tão mais rico, tão mais precioso. E nisso, nosso coração se enche de alegria. Nós não podemos mais ser como nos dias de Esdras e Ageu, olhando e chorando. O que tínhamos no passado era melhor. Eu já passei por igrejas maiores. Eu já tive, e vocês podem dizer isso com toda tranquilidade, eu já tive pastor muito melhor do que vocês. Nós já tivemos um lugar mais bacana, mais dinheiro, mais pessoas. A banda era mais completa. O órgão era litúrgico, né, Léo? De repente você sente saudade de entrar naquela igreja pronta, com tudo bonito, os sinos tocando. Não seja tolo. Seja fraco. Seja fraco. E veja que mesmo que Deus nos dê todas as coisas, a glória sempre será dele. Esperem a igreja gloriosa como é glorioso o seu Deus, a qual está revelada para nós, e é o cumprimento da profecia de Ageu, ali no texto de Apocalipse 21, a maravilhosa visão da Nova Jerusalém, aonde não haverá prédio de igreja, porque nós iremos tabernacular no próprio Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar.